Estamos em Mateus, capítulo? Não. Quem não estava aqui domingo passado? Quem não estava domingo passado? Olha aí. Então é capítulo 2, tá bom? Nós não lemos e meditamos em todo o capítulo domingo passado, só na metade. E hoje nós vamos começar aqui no versículo 13 deste capítulo 2. O que nós vamos meditar aqui neste capítulo, do verso 13 até o final? Nós vamos meditar sobre a humanidade de Jesus. Observe bem, queridos. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou, que criou todas as coisas tão perfeito como é, tudo belo, bom, muito bom, como ele mesmo expressa no final do primeiro capítulo de Gênesis, é o Deus agora que nós vamos ler a seu respeito. O Deus que se torna gente, feto, no ventre de uma virgem, pelo poder do Espírito, do próprio Deus. É o amor do Deus Pai, a ação do Deus Filho e o poder sobrenatural do Deus Espírito. É o Deus trino, triuno, vindo a este mundo, vindo a nós, para que pudesse nos salvar do inferno eterno. É isso que nós vamos ler aqui, sobre a segunda pessoa da Trindade, a humanidade dele. Ele se torna gente, homem, de carne e osso, como você e eu. Que coisa maravilhosa. E eu queria ler com você e observar 3 aspectos importantes aqui, ou 3 momentos de destaque nesses versículos. Está bem separado aí pelos títulos, né? A fuga para o Egito, a matança dos inocentes e depois a volta do Egito. Nesses 3 momentos, nós vamos observar 3 aspectos diferentes com respeito ao Jesus, ao Filho de Maria, ao menino Jesus, aquele que nasceu como você nasceu da sua mãe e todos nós nascemos também. O que aconteceu nos versículos anteriores? Os magos do Oriente, lembra de domingo passado? Os magos foram lá em Belém e lá então ofereceram o seu culto ao Senhor, o adoraram, ofereceram seus presentes, colocaram no gasofilácio, né? Não foi bem assim, mas colocaram no gasofilácio a sua oferta, ouro, incenso e mirra, está aí, escrito aí no versículo 11, e então eles agora, o Senhor diz para eles, não volta para Jerusalém não, vai por outro caminho, vai por outra estrada, porque coisa feia está para acontecer. E observe bem a presença de Deus, do Deus Pai, do Deus Espírito, na pessoa de um anjo, ou no ser desse anjo que está aí no versículo 13. Vamos ler juntos, de 13 a 15? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e foge, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vou dar uma paradinha aqui. O que o texto está nos mostrando? Está nos mostrando que Jesus, observe bem isso, desde o seu nascimento, desde a sua infância, ele foi um varão de dores. Observe bem, Jesus está
ainda sob a orientação da sua família. Não sei se os irmãos conhecem a história da família de Jesus. Passa umas páginas aí e chega no capítulo 13. Talvez alguns não conhecem essa história aqui. Mateus 13, verso 53. Contrário? Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Jesus está onde? Na sua cidade. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Quem está falando isso? Os nazarenos, os amigos de Jesus, os jovens, os homens, as mulheres que certamente cresceram com ele. Nazaré foi a cidade onde Jesus viveu. O verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. O que esse texto está nos ensinando? Que Nazaré era uma cidade pequena, menor do que São Sebastião, e Jesus era conhecido de todo mundo lá. Ele era filho de José, filho do carpinteiro, para aquele povo ali que não conhecia a história de Belém, nem antes de Belém, né? E eles falam: mas quem que deu a esse rapaz essa sabedoria toda? O que tinha acontecido? Jesus já estava no seu ministério, já depois de pelos 33, 34 anos de vida, e agora ele volta a Nazaré para rever os seus conterrâneos ali, né? E eles começam a falar: mas que negócio é esse? Quanta sabedoria! Mas esse rapaz não é o filho do carpinteiro? A família dele, Maria, os seus irmãos, Simão, Judas, José, Tiago, como é que é o nome deles? Tiago, Simão, José, Judas, né? E suas irmãs, todas as suas irmãs, não vivem aí no nosso meio. Quem lhe deu? Mas aí eles não acreditaram nele. E então Jesus diz essa palavra tão pesada aí, né? Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus familiares. Eu já disse aqui para vocês, lá em casa, não vem com essa história de pastor aqui não, porque não cola. Não adianta. Para minha mãe eu sou o filhinho dela, para minha mulher eu sou o Dalzi, para os meus filhos eu sou o pastor, e só sou pastor quando eu piso na bola. Se eu pisei na pastor, mas do contrário, sou eu mesmo. Não tem esse negócio de título, de rótulo. E voltando para Mateus 2, o que está acontecendo é exatamente isso. É a humanidade de Jesus. O Jesus homem desde o seu nascimento, filho de Maria. E esse homem veio com uma missão de nos salvar. Só que para isso tinha um preço. E desde aqui, ele começa a sofrer perseguições terríveis. Ele se tornou vítima de grandes perseguições desde o seu nascimento. Isaías, quando profetiza a respeito dele, diz bem, era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem, varão de dores e que sabe
o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O profeta Isaías diz isso 700 anos antes, profetizando o sofrimento de Jesus ao longo de toda a sua vida aqui nesse mundo. Por que ele tinha que sofrer tanto? Por que ele passou por todo esse sofrimento? Por causa da maldade do homem, a incredulidade das pessoas. E aqui retratado neste rei que nós estamos diante dele aqui. Jesus sabe o que queremos quando nos voltamos para ele em nossas orações e pedimos socorro nas nossas aflições, queridos. Porque ele passou por isso também. Ele viveu como nós. Ele sofreu como nós. Ele teve problema. Eu não sei se ele passou por necessidades assim, como muitos dos irmãos que precisam de cesta básica, mas não sei, eu acho que Jesus não passou por isso não, porque trabalhou muito, carpinteiro e família grande, certamente ele não teve essa necessidade, mas que ele era pobre, não tinha nada. Ele mesmo foi quem falou que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não tinha nada, nada. Quem sabe órfão, né? O pai dele possivelmente morreu quando ele tinha aí em torno de 15, 20 anos de idade. O pai dele morreu, ele era o filho mais velho, tinha um bocado de irmãos, 6 ou 7 irmãos, para ajudar sua mãe lavando roupa, passando roupa, cuidando de comida, etc. Jesus era o mais velho, foi para a carpintaria, aprendeu a porção do pai, e foi ser carpinteiro até chegar aos 30 anos, para poder tocar a sua vida, a sua missão. A humanidade de Jesus foi assim, e por isso ele penou. Certamente Jesus tinha as mãos calejadas de trabalhar na carpintaria, entende? Às vezes a gente não pensa nesse aspecto humano de Jesus. Jesus foi homem como nós, e por isso nós não podemos ocultar nada dele, porque ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele sofreu, ele sabe o que nós estamos falando para ele. Quando a gente está sofrendo, está com problema, está sendo humilhado, está sendo perseguido, está vivendo uma vida de aflição, de angústia, de dor, de sofrimento, as pessoas más querendo nos sufocar. Jesus viveu tudo isso, desde aqui, desde do bercinho lá em Belém, na manjedoura. Por que nós estamos falando isso? Vamos ler juntos o verso 16 a 18. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se em clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Observe que Mateus está descrevendo o que o profeta Jeremias falou quando o povo de Deus ia para o cativeiro babilônico, em torno de 400, 500 anos atrás. E Jeremias está aqui pela boca do próprio Senhor, dizendo o que haveria de acontecer lá em Belém, através do rei Herodes. Herodes era um rei cruel, mau, perverso, primeiro inimigo de Jesus. Jesus teve muitos inimigos, e todos os inimigos de Jesus se tornaram inimigos de Jesus, como Herodes aqui. O que Jesus tinha feito para Herodes fazer isso aqui? Essa maldade toda? Simplesmente porque os magos chegaram para ele e falaram assim: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Ele era o rei dos judeus, é o próprio Herodes.
Ele falou: o quê? Outro rei? Eu sou o rei? Passa a foice no pescoço de toda criança de 2 anos para baixo. Quer ver o que vai acontecer com esse reizinho aí? Percebe a crueldade desse menino? Ou desse rei? É por isso que nós estamos dizendo que Jesus sofreu desde a sua infância. Porém, esses versículos nos mostram um outro aspecto na vida desse homem cruel, orgulhoso, que levou a matar os inocentes. O que esse texto nos ensina? Ensina que ele mesmo chegou o seu dia. O versículo 13 diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A maldade dele está descrita aqui. Porém, versículo 19 diz: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. O que eu estou querendo mostrar? Que mesmo sendo rei, chegou o seu dia de morrer. Os poderosos também morrem. Os grandes também morrem. Não somente os fracos, não somente alguns, mas todos morrem. E Herodes também chegou o seu dia. E quando chegou o seu dia, acabou toda a sua pomposidade. Foi Jesus quem disse que dificilmente entrará no céu um rico. E chegando a hora, ele vai para o seu lugar. Chegada a hora da morte, nem os grandes e poderosos podem prolongar a sua vida. Chegou o dia de Herodes. A vitória da iniquidade é de curta duração, queridos. E os iníquos, os poderosos, aqueles que se firma no seu poder, no seu dinheiro, pode viver na pasta dos 3 poderes, dos 5 poderes, dos 10 poderes, mas todos esses poderes vai desaparecer. Pode ter malas e malas de dinheiro, de dólares, de reais, de euros, de dinheiro e mais dinheiro, que um dia tudo isso vira pó. Pó. Herodes morreu. Morreu e foi sepultado. Nós não podemos, de forma alguma, entender de outra forma esta realidade aqui. Os inimigos de Jesus têm um lugar reservado para eles, que é o inferno, o abismo. Vamos ler a última parte, ou o último momento do texto. Verso 19, vamos ler juntos? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido Arquelau, reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então Jesus chama Nazareno, ele é de Nazaré, porque ele é de Nazaré. Ele viveu em Nazaré.
Você é candango porque você vive em Brasília. Eu sou goiano, alguns são mineiros, porque tenho uma procedência aí, né? Mas o que esses versículos aqui nos ensinam, queridos? Que Jesus, o Filho de Deus, o Deus dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o que habita no mais alto trono dos céus. Como homem, ele escolhe viver numa família simples. Ele escolhe viver numa cidade simples, numa profissão simples, no meio de pessoas simples. Percebe isso? Ele podia muito bem, como os poderosos imaginavam, que ele viveria, nasceria em Jerusalém, lá no palácio real, porque ele seria o rei dos judeus. Era lá que as pessoas esperavam que o Messias haveria de nascer. Não, ele nasce na estrebaria, lá perto do trono, vai viver lá em Nazaré, vai trabalhar de carpinteiro, quem sabe com a família, como já descrevemos aqui, na nossa imaginação, e ele mesmo diz que não tinha nada, não tinha nem um cavalo para andar, quanto mais um Honda Civic, né? Quanto mais um Honda Civic. Jesus não tinha nada, andava de ônibus, andava a pé pelas estradas empoeiradas da Galileia, possivelmente em jumentos emprestados, como nós encontramos na palavra de Deus. Por que Jesus escolheu viver isso? Viver dessa forma, andar assim, ser assim? Porque ele estava certo da razão pela qual ele estava vivendo aqui neste mundo. Ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Ele não precisava comprar nenhuma fazenda, não precisava de ir para o Mato Grosso e encher uma fazenda de gado, agora é para o Amazonas, né? Mas ele não precisava disso, ele não estava aqui para isso, ele não tinha nada com esse mundo, ele não estava apegado às coisas deste mundo, ele tinha uma missão a cumprir, e essa missão era urgente, ele não tinha que perder tempo com outras coisas, ele já havia cumprido a sua missão de homem, com a sua mãe, com seus irmãos, e agora ele tinha 3 anos para cumprir a sua missão de Salvador, de Jesus. E então ele vai pelas estradas de Israel, com seus apóstolos, com seus discípulos, para poder cumprir a sua real missão. Mas o que nós vemos aqui é a sua humildade. E a humildade, queridos, é a mais sublime de todas as virtudes. Como é bonito ver pessoas humildes, pessoas que têm condições de ser orgulhosas, sendo humildes. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa que é pobre, mas não se contenta com isso. Aparece como se fosse o dono do céu e da terra, que é exatamente o inverso. Inverso. Graças a Deus que eu não vejo ninguém aqui assim. Mas por aí a gente vê muita gente que vive pelas aparências, quer mostrar o que não é, quer ter o que não tem. O orgulho toma conta, a vaidade. Estamos em plena Copa do Mundo. Para mim, um dos caras mais conhecidos nesse mundo todo e mais orgulhoso é o Cristiano Ronaldo. O cara é bom de bola.
mas é vaidoso, muito vaidoso. E eu não sei o que acontece, mas ele até hoje não casou ainda, talvez seja por causa disso, né? Não sei. Mas o fato é que ele é vaidoso pra caramba. E o que acontece com ele? Nada. Nada. E agora está despontando esse outro vaidoso aí, que é o Neymar, né? Mesmo caminho. Foi ele mesmo quem disse: quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. E nós sabemos o que aconteceu com Jesus. Depois que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou, agora num corpo transformado, glorioso, e subiu ao céu e ocupou o seu lugar. O mais alto, subindo em trono. E de lá, ele é o rei de todos os reis da terra, de todo o universo. E agora ele reina. Ele é o Senhor nos céus e na terra. E a palavra de Deus diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Qual é o caminho, a qualidade de vida que nós escolhemos para viver? Uma vida orgulhosa, vaidosa ou simples, humilde? Como nós vamos viver o restante da nossa vida? Meus irmãos, é triste ver alguém orgulhoso e a gente saber que aquilo é só casca. Isso na área econômica, na área social, na área intelectual e até mesmo dentro da igreja, na área espiritual. Às vezes a gente encontra pessoas muito espirituais que se mostra numa aparência de que só falta botar a coroa na cabeça. Mas quando a gente chega em casa, a gente vê que coisa horrível. Briga, discórdia, problemas dos mais diferentes de caráter, de personalidade. E você começa a conviver com as pessoas, vê a boca dele tem mau cheiro de tanto palavrão que sai. E eu estou falando, não é só de crente, pastor também, viu? Quantos pastores têm esse mau hábito? Eu estou trabalhando agora lá na sede da igreja, e eu tenho contato com pastores do Brasil inteiro, da nossa denominação. Queridos, que coisa horrível. Às vezes, que são da alta. Pastores de igreja de centenas de membros, contando piada tão feia. Eu não tenho nem coragem de falar aqui, sabe? Casca, hipocrisia, mentira. E assim, como os inimigos de Jesus. Quem eram os inimigos de Jesus? Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos. O homem é o mesmo desde o Éden, desde Adão. Não somente os poderosos se tornaram inimigos de Jesus, mas também o povão. Quem foi que pediu Pilatos para crucificar Jesus? Foram os líderes que
insinuaram por trás o povão, e o povão crucificam, crucificam, crucificam. Ou seja, é o homem, é o ser humano, pecador, mau, cruel, como Herodes. E Jesus pisou nessa terra. Jesus se tornou gente de carne e osso. E o que Mateus começa a mostrar é exatamente esta humanidade do nosso Senhor. Esses 2 primeiros capítulos nos fala a respeito disso, do seu nascimento e dos seus primeiros anos de vida, como gente, filho de Maria, irmão de Simão, de Tiago, de Judas e de quem mais? Não é possível. 13:55. Tiago, José, Simão e Judas, os irmãos de Jesus. Eu estou ficando velho. Tiago, José, Simão e Judas, os 4 irmãos de Jesus. E Jesus era o 5º filho de Maria, né? O primeiro dos 5. E de todas as suas irmãs, diz aí o versículo 56. Jesus tinha família, tinha tios, tinha primos. Jesus foi homem, mas nunca deixou de ser Deus. Nunca pecou, nunca desobedeceu sua mãe, nunca ofendeu seus irmãos, nunca ofendeu seus conterrâneos. O pessoal de Nazaré foi de queixo caído quando viu toda aquela beleza do seu ser, do seu poder. O que você sabe a respeito de Jesus? Você crê nesse Jesus aqui? Esse é o nosso Deus? Você de fato crê que ele se tornou gente, como o texto sagrado está dizendo? Tem alguma dúvida sobre isso? Se você tem dúvida, procure tirar sua dúvida. Qual é a importância disso? Qual é o valor de nós sabermos que Jesus Cristo foi um homem de carne e osso? O valor é porque ele veio dessa forma para que lá na cruz pudesse morrer no seu lugar e pagar o preço do seu pecado, que é a morte. A sua morte é por causa do seu pecado, morte física. E a morte espiritual, que aguarda todos aqueles que não creem em Jesus, é certa, porque ela já aconteceu lá no Éden. Jesus é o segundo Adão, que veio para morrer e salvar todo aquele que nele crê. Quando nós cremos no Filho de Deus, homem, no Deus homem, nós estamos nos dirigindo, nos caminhando para uma grande maravilha de crer que ele morreu e pagou o preço dos nossos pecados. Entendeu isso? Jesus foi homem, Jesus morreu, e nós veremos no final do livro que ele ressuscitou. Ele morreu, mas venceu a morte e está vivo e viverá eternamente. Amém?